Imagina você, cliente, chegar em uma visita e falar assim para o corretor: eu gostei dessa casa, mas queria que esse quarto tivesse o dobro do tamanho ou que tivesse uma banheira de hidromassagem na varanda do quarto. Já pensou? No modelo tradicional, o cliente compra o imóvel pronto, que se adeque a ele e tenta se encaixar naquela proposta que já está disponível. Na modalidade de aquisição e construção, já é bem diferente. O cliente pode escolher o terreno, o banco financia o lote para o cliente e também financia a obra. Na prática, ele pode escolher quantas suítes o imóvel pode ter e o sonho da banheira de hidromassagem na varanda do quarto pode se tornar uma realidade. Esse é um grande diferencial. Quem vai conversar com a gente sobre esse assunto hoje é o Felipe Costa e o Ramon Moura, que é quem está comigo agora nesse momento. Seja bem-vindo aqui ao programa. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado também, é um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto. Espero que seja uma coisa que a gente consiga esclarecer isso aí para o mercado, que hoje está ainda no início e muita gente não conhece, nem nunca ouviu falar, desse processo. Eu já ia confessar, inclusive, que eu nunca tinha ouvido falar. Então, no caso, não estou sozinha. Não, tem muito corretor, inclusive, que ou já ouviu falar por alto, ou nem nunca ouviu falar desse processo. E a gente está aqui para poder ajudar o mercado a desenvolver essa nova linha de crédito que o banco está aí com sede em distribuir dinheiro para esse processo da construção civil. Como é que funciona, por exemplo, cliente pessoa física, cliente pessoa jurídica, obras residenciais e comerciais? A gente está falando de uma linha de financiamento, é isso? Isso. É uma linha de financiamento que já existe há muitos anos, e o banco pioneiro nessa linha de financiamento é a Caixa Econômica, só que nunca foi desenvolvido. Por quê? Existia um costume que as construtoras tinham medo desse processo, porque esse processo ele envolve o cliente final, o consumidor, o consumidor que fica administrando o processo teoricamente. Então as grandes construtoras elas sempre optaram pelo o outro financiamento que é bem parecido, que é o associativo hoje, que é o que faz apartamentos. Então, por isso que essa linha de crédito nunca desenvolveu. E com depois da pandemia, realmente com a busca para condomínios fechados, o pessoal viu que isso era uma nova modalidade, uma nova, entre aspas, modalidade que ia crescer muito e quem não se adaptasse ia ficar para trás. Então vamos falar um pouco das diferenças entre um modelo e outro, entre o tradicional e esse de aquisição e construção. Tá. O aquisição e construção, você consegue para o cliente ter as mesmas vantagens, tá? O cliente ele vai conseguir a mesma taxa de juros, ele vai conseguir usar o FGTS, ele vai conseguir o mesmo prazo, a tabela de amortização vai ser a mesma. Então, assim, para a linha do financiamento do cliente não vai mudar nada. A diferença é que ele vai conseguir comprar um terreno, certo? E construir sua casa, tudo financiado pelo banco, que hoje a pioneira é a Caixa Econômica Federal, tá? E vai financiar isso e já receber pronto pela construtora, E aí o banco vai pagando isso periodicamente de acordo com que a obra vai evoluindo. É possível usar o saldo do FGTS como parte do pagamento? Sim, o saldo do FGTS você consegue usar, certo? Como todos os outros benefícios do financiamento, A taxa de juros, o prazo, a tabela de amortização. Isso para o cliente vai ser padrão, como se ele estivesse comprando um imóvel pronto, não vai mudar nada. O que é que vai mudar no aquisição e construção? O processo administrativo, que vai ser o quê? A forma que o banco vai pagar esse imóvel, porque ele vai pagar primeiro o terreno e depois ele vai liberando proporções para a obra ser construída. E de acordo com o que é construído, o banco vai pagando isso por período. Além da personalização do projeto e da possibilidade de a instituição financeira financiar o terreno e a obra, tem alguma outra vantagem nesse tipo de negócio que é tão pouco explorado? Pronto, vantagem é só o que tem. Hoje eu costumo dizer nas nossas reuniões comerciais que o cliente que ele sentar comigo e ele procurar uma desvantagem, eu consigo quebrar essa objeção dele, porque eu não vejo desvantagem, tanto na questão da segurança, como na questão da disponibilidade dele construir a casa do jeito que ele sempre sonhou. Porque mesmo que ele tenha uma limitação financeira, a gente consegue pegar aquele sonho dele, certo? E transformar para que enquadre dentro da limitação financeira dele e ele consiga ter pelo menos a quantidade de cômodos, entendeu? Ao formato da fachada da casa dele, de acordo com o que ele sempre sonhou. E consegue isso por um valor abaixo do valor de mercado? Todo imóvel na planta,
ele automaticamente ele é mais barato do que o imóvel pronto, que seria o imóvel, o preço de mercado, né? Então, geralmente a gente consegue ter essa diferença de preço de 40% quando ele contrata a obra na planta para quando ela fica 100% pronta, né? Então, quando ele termina, no mínimo ele vai ter esse valor mais barato na compra da obra dele. E quando o cliente já possui o terreno? Pronto, quando o cliente ele já possui no terreno, é melhor ainda. Por quê? Porque dentro do aquisição e construção existe a construção em terreno próprio, tá? O banco ele aceita esse terreno que está quitado como garantia. Então a probabilidade dele financiar 100% da obra dele é gigante, porque os 20% que o banco ele pede de garantia, geralmente ele vai ser inferior ao valor do terreno que ele já tem. Então o banco identifica isso como uma garantia e aí ele pega e financia a obra 100% para o cliente poder comprar sem ter que descapitalizar mais ainda, porque o terreno já está quitado. Quando você fala banco, é apenas a Caixa como instituição financeira ou hoje existem outros bancos também que já estão trabalhando com essa modalidade? Pronto, a gente está com a novidade, tá? Hoje o Banco Inter está entrando no mercado, tá fazendo essa modalidade de obra financiada, né? E tirando aquele monopólio hoje que a Caixa tem, né? Que hoje antigamente só a Caixa fazia essa modalidade, né? E hoje os bancos privados estão vendo que essa modalidade está crescendo tanto que eles estão começando a voltar os olhares para isso. E já estão começando a se mexer para se enquadrar nessa modalidade. E o Banco Inter é um dos bancos que estão entrando e a gente já está parceiro do Banco Inter para começar a trabalhar também com mais essa opção, né, de financiamento para os nossos clientes. Hoje existem cerca de quantas empresas nesse segmento, Ramon? Mirela. Em nível de Ceará, né, aqui no nosso estado. Hoje as construtoras elas estão voltando muito para isso, tá? Por quê? Porque a procura para casas em condomínios fechados está muito grande. E na maioria das vezes os clientes que têm o terreno em condomínio fechado, eles querem fazer, são clientes que já têm o conhecimento que pode hoje financiar a obra e eles já buscam isso. Então as construtoras que não trabalham ainda, eles já estão começando a voltar os olhos. Hoje a gente tem em torno, em condomínios fechados, na faixa hoje de 70% das construtoras que trabalham com condomínios fechados já trabalhando com aquisição e construção, e em terrenos soltos na faixa de 20% a 30%. A gente falou sobre as vantagens para os clientes, né, sobre essas possibilidades para os clientes, mas a gente também vai falar das possibilidades para o corretor de imóveis. Então eu queria te agradecer, Ramon, por estar aqui no Conexões Imobiliárias. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês e falar sobre essa modalidade que a gente tem todo o carinho de trabalhar hoje, né? E é isso. Então eu queria te agradecer. E agora a gente vai bater um papo com o Felipe Costa, que é corretor de imóveis. Mas antes, a gente tem um vídeo institucional que eu queria muito que você assistisse. Sou eu que vou seguir você desde o primeiro anúncio em busca do seu lar. Em todas as visitas sempre vou te acompanhar. A casa, o apartamento, pra sair do aluguel e morar num pedaço de céu. Sou eu que vou ver o contrato de compra e de venda pra te proteger. E a taxa do financiamento boa pra você. Serei sempre o seu consultor mais fiel, tudo legitimado em papel. Sou eu que vou ser seu amigo, sempre estar contigo pra negociar. Quando surgir aquele imóvel que você gostar, um lar, doce lar, será sempre um troféu, uma casa, um arranha-céu. Eu sei que vai lembrar de mim quando pegar as chaves para se mudar. Na vida a gente colhe os frutos que a gente plantar. Só peço a você, nunca perca essa fé.
de morar onde você quiser. Agora a gente bate um papo com o Felipe Costa. Obrigada por estar aqui no Conexões Imobiliárias. Você é corretor de imóveis. Isso. Já há quanto tempo? Desde 2014, aí, 7 anos aí, entrando para o 7º ano como corretor de imóveis. Como foi que você ingressou na corretagem? Eu estudava com ciências contábeis e aí eu sempre tinha minhas vendas por fora. Sempre já vendi de tudo. Já vendi cosmético, vendi roupa, vendi videogame, vendi tudo. E aí eu praticava esporte com Muay Thai e lá tinha um corretor de imóveis. E aí ele falou para mim, cara, por que tu não faz curso de corretor? Tu é tão desenrolado, vende tudo, tu tem uma boa fala, tu tem um bom conhecimento e tu poderia explorar essa área. E aí eu comecei a buscar entender como funciona esse mercado e me apaixonei, estou até hoje e pretendo não sair nunca mais. Bacana. Para você ver como o que as pessoas nos dizem tem poder, Tem. né? Se ele tivesse te colocado para baixo, será que você hoje estaria aqui contando essa história? Verdade. É A gente verdade. tem que ter muito cuidado com o que a gente diz para as pessoas, né? Sim. Então vamos lá. Como é que o corretor de imóveis ele pode trabalhar nessa modalidade? Pronto. No caso do aquisição, eu vi uma grande vantagem, por quê? A minha dificuldade, muitas vezes o cliente gosta do imóvel, mas ele não gosta da localização. Em outras vezes ele gosta muito da localização, mas não gosta do imóvel. E eu entendo, porque é um sonho para a vida toda, né? Quando a gente fala de sonho, é algo muito particular. E a gente não tem como mensurar isso para o cliente. E ficava muito difícil encontrar a harmonia dos dois. E sempre o cliente falava, vou comprar porque eu gostei muito da casa, mas se fosse no bairro tal, seria melhor. E aí sempre a gente teve essa dificuldade. Quando surgiu a aquisição, eu solucionei meus problemas, vou ficar rico com esse negócio. E Porque ficou? ainda não, mas eu estou caminhando já, viu? Então estamos no caminho para ficar. E aí o que acontece? Porque você imagina, você chegar para o seu cliente e dizer assim, onde você quer morar? Qual a casa que você sempre sonhou? Qual o tamanho do quarto que você quer? Você quer com closet? Você quer sem um closet? Como você mesmo falou aí da banheira na varanda, né? O que você acha disso? Uma hidromassagem para você na varanda da sua casa. Então essas possibilidades não existiam antes. E aí para somar isso tem a economia do cliente. Porque você tratando de condomínio fechado, né? Vou falar aqui do condomínio fechado no Eusébio. Uma casa de alto padrão no condomínio fechado, em torno de um preço bom, 1,5 milhão. Essa mesma casa, numa aquisição, eu consigo oferecer para o meu cliente por 1.900.000. Então, a gente está falando de uma economia mínima de 40% a 50% do valor do mercado. E eu não vejo como o cliente não se encantar, não brilhar o olho por isso. Imagina você morar num apartamento aqui no Meireles, em torno de 600 mil, e você poder, com o valor do seu apartamento, você vender ele, e comprar uma casa num condomínio fechado no valor de 1 milhão, pelo mesmo valor do seu apartamento. Se você pudesse trocar uma chave pela outra, hoje eu consigo oferecer isso para o meu cliente. E antes de conhecer a aquisição, isso era impossível, não tinha como. No interior também, região metropolitana, essa modalidade também está crescendo? Sim. E falando de nicho de mercado, a gente consegue atingir o popular, o médio e o alto padrão. Porque dentro da linha de crédito, a gente tem o PCVA, no aquisição também. Então a gente consegue fazer uma casa no produto econômico para o cliente que não tem muita entrada. E ele tem o mesmo benefício do cliente de alto padrão. A gente tem condomínios econômicos dentro, inclusive no Eusébio existe em Maracanaú, produtos mais baratos que enquadram dentro do programa Casa Verde e Amarela. Tanto solto, né, casas soltas, como em condomínio fechado. Então imagina se oferecer para o seu cliente uma taxa de 4,25 ao ano para ele construir a casa do jeito que ele sempre sonhou. Isso é espetacular. E por que você acha que muitos corretores ainda não se alertaram para essa nova modalidade que pode ser muito rentável para ele? Acho que o maior fator é a falta de informação. E na pandemia, a Caixa Econômica ela abriu isso para o mercado, porque antes era algo muito restrito. Você não escutava falar, por exemplo, um gerente nunca chegou para mim e veio falar disso. Né? Mas na pandemia, o que aconteceu? O mercado se retraiu, os preços subiram muito do material e a aquisição se tornou altamente interessante, porque você poderia economizar de 40% a 50%, então praticamente você não ia sentir o aumento do mercado.
comparando se eu fosse comprar uma casa pronta antes da pandemia no condomínio fechado e se eu comprar agora na modalidade de aquisição pós-pandemia. Praticamente você não sente diferença de valor, porque o que aumentou, você ganha na economia por estar comprando nessa modalidade. E essa economia existe porque a construtora não usa recurso próprio. O recurso é para o cliente, o banco disponibiliza para o cliente e a construtora apenas executa a obra. Então, assim, poucos corretores conhecem essa modalidade, porque o corretor de imóveis nós temos um grande problema, nós somos acomodados, como qualquer ser humano. E a gente muitas vezes perde oportunidades por estar acomodado. Um exemplo, os corretores que vendem lotes em condomínios fechados, tanto do econômico como do médio e alto padrão. Eles vendem lote, ele já tem um cliente na carteira, o cliente já comprou com ele, e ele não chega para o cliente e fala, cliente, se tu quiser construir tua casa do jeito que você sempre quis, tu não precisa de recurso próprio. Eu consigo a linha de crédito no banco para ti e eu consigo a construtora que vai executar a tua obra. Então eu estou falando que ele vai ganhar a comissão na venda do lote e eu ainda ganho a comissão na venda da obra para o cliente. E tem um outro detalhe, no aquisição eu posso oferecer para o meu cliente ele colocar energia solar na casa, já incluso no financiamento. Inclusive ele mobiliar a casa, incluso no financiamento. Então imagina você chegar para o cliente e falar, ó, você, além de construir a casa, que você sempre sonhou, eu vou financiar para ti a mobília da tua casa e a energia solar. Então, assim, é uma vantagem absurda, que os corretores não estão enxergando isso, e os corretores que enxergam, eles estão ficando com a maior parte do bolo. Por exemplo, a gente que está trabalhando na área, a gente vende muito, porque os corretores, eu canso de pegar cliente que comprou o lote com um corretor, e o corretor nunca falou disso para ele. Eu chego para o cliente para falar, e ele falou, cara, tu acredita que o corretor nunca me falou sobre isso? Então, assim, nós que estamos atuando na área, estamos ganhando esse mercado, porque os corretores que estão no mercado não estão se atualizando sobre as novidades como a aquisição. Pronto, então falta também, a gente pode dizer que conhecimento com relação a financiamento, porque a gente sabe que existem os cursos de TTI, que é o que forma um profissional corretor de imóveis, mas o mercado imobiliário é um mundo, existem assuntos que eu considero muito densos sobre essas linhas de crédito, como é que a gente sabe que também as coisas mudam muito, como você mesmo falou que sobre a questão da modalidade na Caixa Econômica foi algo recente na pandemia. Como é que o corretor pode buscar esse conhecimento? Como foi que você buscou? Porque a gente conversa com você e vê que você está muito por dentro, que vê que você tem esse conhecimento diferenciado. Então, como é que o corretor pode se instruir melhor nesse aspecto? Pronto, no meu caso foi através de uma consultora. Né? Chegaram para mim, ofereceram essa modalidade para trabalhar numa região que eles não conheciam a região. Então, eu conheci o loteador e a consultora conhecia sobre a modalidade. E aí eu comecei a estudar por isso na internet, mas hoje existem cursos para isso, né, voltados para o corretor que quer vender uma aquisição. E tem construtoras também, atualmente eu só conheço uma, que ela dá esse curso para o corretor que quiser vender a obra dela, ela ensina como funciona a aquisição. Hoje a informação está mais fácil, Mirelle. Antes da pandemia era muito raro realmente, não era divulgado. Hoje o corretor que quiser, ele tem, e com certeza o próprio Cresce logo vai dar dando aí esse curso no Quarta Nobre para os corretores que querem saber como funciona uma aquisição. Com certeza, vamos oferecer sim. Obrigada pela entrevista, pela participação aqui no programa Conexões Imobiliárias. Eu que agradeço a oportunidade e espero que vocês, corretores, acordem para esse mercado, parem de deixar dinheiro na mesa, vocês estão perdendo comissão e estão deixando de faturar valores absurdos de comissão, que é um mercado muito atrativo. E o programa de hoje fica por aqui. E se você tem alguma sugestão de tema para o programa, coloca aí nos comentários que a gente vai avaliar e quem sabe o seu tema não aparece aqui no Conexões Imobiliárias. Hoje a gente está terminando o programa. Tchau!